Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá. Se inscreva aqui no meu canal antes de mais nada. Dê um like, ou espero para dar um like até no final, mas vocês vão gostar do vídeo. E siga o que me coloco lá no Facebook, tá? E compartilhe aí com seus colegas o vídeo, o meu canal também, tá? Vamos lá. Hoje vamos ver aqui uma parte das concentrações de soluções, tá? E para quem tá acompanhando, tá com alguma dúvida, tal, vamos tirar essas dúvidas aí então depois da vinheta. Então, pessoal, primeiro vamos fazer aqui uma definição do que é uma solução, né? Porque a concentração é a concentração de uma solução. Então, são misturas homogêneas que representam uma única apresentação. Ela pode ser, né, sólida, líquida ou gasosa, tá? E é formada por soluto e solvente. Então, uma solução tem que ter um soluto, tem que ter um solvente, né? Às vezes tem mais que um soluto. E sólida, uma solução sólida, uma mistura de metais para termos uma liga metálica, né? O ar atmosférico é uma mistura gasosa. Tem-se o oxigênio, o nitrogênio e alguns outros gases. Isso é uma mistura gasosa, né? Líquida. Líquida eu tenho líquido com sólido que se dissolve, eu posso também ter líquido com líquido. Por exemplo, água e álcool, certo? Mas uma mistura. É uma mistura líquida. Líquida com líquida. Líquida com sólida é água com açúcar, por exemplo. Sólida com sólida. Desculpa. Sólida com sólida. Tem várias ligas metálicas, né? Temos o bronze, por exemplo, é liga, né? É liga metálica. Vamos lá. O soluto. Essa substância é a que será dissolvida pelo solvente, ou seja, o soluto ele fica disperso em um solvente, né, que logo após formará a solução. O soluto está sempre em menor quantidade. Tá? Então, na solução, o soluto é a parte que tem menos em quantidade. Tá? E o solvente, onde o soluto é disperso para formar uma solução qualquer. Assim como a água, que é um solvente universal, existem diversos tipos específicos para cada utilidade, né? Além da água, outros solventes. E o solvente está sempre em quantidade maior, né? Vamos lá. Temos aqui a concentração da solução, ela corresponde à quantidade de soluto presente em uma determinada quantidade de solvente. Tá? Então temos lá, temos o solvente como sendo a água e temos o nosso soluto como sendo o açúcar, né? Tá, mas qual que é a concentração? Eu coloquei 2 colheres de açúcar num copo d'água. Então a concentração são 2 colheres de açúcar num copo d'água. Isso quimicamente não funciona, né? Funciona em casa. Em casa funciona, mas quimicamente não funciona, né? Nós temos que ter medidas de massa e de volume. A massa do soluto e a massa do solvente ou volume do solvente, né? Tá? No caso, a concentração que nós vamos ver é a concentração comum. Então, são alguns tipos de concentração. Hoje nós vamos ver a concentração apenas a comum, tá? Depois eu gravo um outro vídeo para outras concentrações. Que a concentração comum, que ela é chamada também de concentração de gramas por litro. Por quê? Porque a unidade dessa concentração, né, é o quê? É a massa pelo volume. A massa do soluto pelo volume da solução. Então, gramas por litro, coisa disso, tá? Então, a concentração comum é a relação entre a massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros. Por isso que a gente chama concentração em gramas por litro, tá? Ou concentração comum, ok? Vamos lá. Então, aqui, matematicamente, como fica isso, né? Então, fica concentração igual a M dividido por V, né? Certo?
matematicamente, isso aqui. Então, temos 3 variáveis, podemos ter 3 formulinhas. Aqui, para calcular a concentração, massa dividido pelo volume. Aqui, para calcular a massa, volume vezes a concentração. E, numa terceira hipótese, para calcular o volume, massa dividido pela concentração, né? Onde C é a concentração em gramas por litro, unidade, a massa, o M é a massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros. Tá, mas se essa massa eu tenho o valor dela em miligramas e está pedindo para calcular a concentração em gramas por litro, você precisa transformar miligramas em gramas, certo? 1 grama igual a 1000 miligramas. Tá? Faz a regrinha de 3, você converte miligrama para o grama. E a mesma coisa quando o volume da solução, de repente, é dado em mililitros, você precisa passar de mililitros para litros, né? Tá? Então, 1 litro igual a 1000 mililitros. Então, você vai precisar fazer a regra de 3, você divide o seu valor que você tem em mililitros por 1000, que você transforma, converte ele para litros, tá? Esse cuidado precisa ter, para saber como é que está sendo pedido, tá? Normalmente está pedido em gramas por litro, aí você vai ter que converter, tá? Bom, aqui um exemplo. Qual a concentração de uma solução de cloreto de sódio, NaCl, preparada com 5 gramas de soluto? Olha, já deu a massa do soluto, 5 gramas, soluto é o cloreto de sódio, né? E o volume final de 100 ml. O volume final é o volume da solução, o volume de 100 ml. E também quer saber, né, qual é a quantidade de matéria do soluto. Então, nesses 5 gramas de NaCl, quanto tem de quantidade de matéria? Quantos mols isso equivale? Tá? Bom, tem um videozinho aí no YouTube também referente a essa situação, que um experimento, né, que é o experimento e a preparação dessa solução. Tá? Então, tem aí a preparação dessa solução de NaCl. Você assiste, tá? Para ficar melhor também a explicação aqui. Um complementa o outro, tá bom? É importante assistir lá. Então, vamos lá. Para quem assistiu a aula online, já viu o vídeo, tá? Para quem não assistiu a aula online, não viu o vídeo, assista o vídeo. Então, temos aqui, a fórmula é esta, concentração, massa sobre volume, ele quer a concentração, então eu vou usar isso aqui, tá? Então, temos aqui, isso é dado do enunciado, marquei. Vocês têm que ter esse hábito de fazer isto para resolver. Então, no caderno, na folha de prova, tá, na atividade, coloca o que é dado. Você entendeu o que é concentração, coloca lá a formulinha que você vai precisar usar para calcular. Tendo isso, agora é só substituir. Antes de substituir, vamos ver aqui. A massa está sendo dada em gramas? Está, né? O volume está dando em litros? Não, está em mililitros. Então, tem que transformar para litros. Precisamos dividir isso por 1000. Aqui está dizendo, ó, qual a concentração de uma solução? Né? Então, não está lá. Qual a concentração comum da solução? Qual a concentração em gramas por litro dessa solução? Quando isso ocorre, tá? Qual a concentração? Você já sabe que é em gramas por litro. Tá? Você já sabe. Tá? Pode ficar esperto porque é em gramas por litro. Vamos lá, então o volume é 100 dividido por 1000, então o volume em litros é 0,1 litros. Tá? Então temos aqui, concentração é igual a massa de 5 gramas dividido por 0,1 litros aqui, massa pelo volume da solução. Vai fazer esse cálculo aqui, 5 dividido por 0,1, e vamos ter aqui 50 gramas por litro. Tá? É bem simples, não é complicado, é só você identificar, né, o que está perguntando, no caso concentração, então tem que ter dado a massa e o volume. Foi dado a massa e o volume, só que o volume não está em litros, tá? Cuidado. Aí você precisa fazer isso aqui, dividir o seu volume de mililitros por 1000 para ter ele em litros. E aí fazer o cálculo. Agora vamos ver aqui então, qual que é essa quantidade de matéria, né? Quantos mols tem em 5 gramas de cloreto de sódio? Então, tem que ser dado para vocês, né, a
a massa de cada elemento aí do cloreto de sódio. A formulinha é esta aqui, tá? N1 porque é do soluto que a gente está falando. Esse N aqui é a quantidade de matéria. Então, a quantidade de matéria vai ser igual a massa do soluto dividido pela massa molar do cloreto de sódio. Tá? Então, a massa do cloreto de sódio dividida pela massa molar dele. Tá? Massa molar, então é o seguinte, ó, isso é dado, né, que a gente já sabe, só que a gente vai ter que calcular. Calcular como? Dessa forma. Então, é dado aqui, ó, a massa do sódio, 23, e a massa do cloro, 35,5. NaCl, então só tem um de sódio e um de cloro. Então, a somar uma vez 23 mais 35,5, nós temos a massa molar do cloreto de sódio, que é 58,5 gramas por mol. Isso quer dizer que em 1 mol a massa é de 58 gramas e meio. Você pode fazer uma regrinha de 3 também, né? 1 mol, 58 gramas e meio, 5 gramas, x mols. E resolver, dá na mesma, tá? Vai dar exatamente a mesma coisa. Aqui eu vou substituir os valores, 5 dividido por 58,5, que é isto. Na regrinha de 3 também vai dar isto, tá? É a mesma coisa. E o resultado final vai dar que são 0,08 mols, tá? Então, a quantidade de matéria aqui de cloreto de sódio em 5 gramas é 0,08 mols, tá? Então é isso, pessoal. Por hoje vamos ficar por aqui. Obrigado e se cuidem. Inscreva-se aí no canal quem não se inscreveu, dá o like, siga o Químico Louco, valeu. E na próxima aula teremos outros tipos de concentração, tá? E assista também o vídeo da preparação da solução, tá legal? Se cuidem, até a próxima.